Você já imaginou se apaixonar por alguém que deveria ser apenas um parente? Prepare-se para mergulhar em uma história extraordinária de amor proibido, onde o coração desafia todas as regras e preconceitos. Cláudia, uma jovem de 18 anos, viu sua vida virar de cabeça para baixo após reencontrar seu tio Ricardo após anos. Como lidar com essa conexão inesperada? Fique conosco para descobrir como essa relação desafia os limites da família e do amor verdadeiro. Meu nome é Clara, e aos 18 anos, fui surpreendida por um amor inesperado. Tinha uma vida comum em uma pequena cidade do interior do Brasil, onde os dias pareciam se arrastar entre o trabalho e a escola. A rotina monótona foi agitada quando meu tio, Ricardo, voltou de uma longa temporada na Europa. Ele sempre foi uma figura interessante na minha vida, um contador de histórias, risadas e um brilho nos olhos que me encantava. Em uma tarde ensolarada, enquanto tomávamos chimarrão no alpendre da casa, nossos olhares se cruzaram de um jeito diferente. O coração, antes tão calmo, começou a acelerar. A sensação era nova e emocionante, mas também repleta de incertezas. Como eu poderia ter sentimentos por alguém da família? Isso não deveria acontecer. No entanto, a conexão que sentíamos era inegável, e a atratividade aumentava a cada conversa. Naquela tarde, percebi que meu mundo estava prestes a mudar para sempre. Os dias passaram e a tensão entre nós só aumentava. Ricardo parecia perceber meu nervosismo e tentava agir naturalmente, mas havia um brilho em seus olhos que denunciava seus sentimentos. Começamos a nos encontrar mais frequentemente, sempre alegando que era apenas para colocar a conversa em dia. Mas cada encontro se transformava em um momento mágico, onde nós dois esquecíamos as convenções sociais. Em um domingo, enquanto caminhávamos pelo campo florido, não resisti mais e peguei a mão dele. Um gesto simples que parecia, naquele instante, uma declaração de amor. Ricardo parou, me olhou nos olhos e sorriu. Sua mão envolveu a minha, e o mundo ao nosso redor desapareceu. Sentimos, pela primeira vez, a liberdade de sermos quem realmente éramos, sem medos ou regras. Rodas de flores nos cercavam, como se a natureza estivesse nos apoiando na nossa escolha. No fundo do meu coração, algo me dizia que a nossa história ainda estava apenas começando. A partir daquele dia, nosso relacionamento se intensificou. Durante as tardes, passeávamos juntos e compartilhávamos segredos que nunca havíamos contado a ninguém. Ricardo se tornava meu confidente, e em cada conversa, a paixão crescia entre a gente. No entanto, a dúvida sempre estava presente. Eu sabia que a sociedade veria nosso amor com olhos críticos. Pensava na família, nos sussurros e na desaprovação. Em uma noite, após um jantar em família, não pude mais aguentar e desabafei com ele. Você tem certeza de que isso é certo? Perguntei, buscando sua resposta. Ricardo olha nos meus olhos, cheio de sinceridade, e disse: o que importa é o que sentimos, Clara. O que temos é especial e não deve ser escondido. Essa declaração trouxe um alívio e um novo peso ao mesmo tempo. Eu também acreditava nisso, mas tinha medo das consequências. Decidimos, juntos, que nosso amor não seria um fardo, mas sim uma aventura que poderíamos trilhar lado a lado. Após fazer essa escolha, nossa relação começou a evoluir de uma maneira surpreendente. Ricardo e eu decidimos explorar nosso amor com a calma necessária, fazendo pequenos planos, pequenos gestos de carinho como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Um dia, ele me levou para um lugar mágico, um mirante em uma colina, onde a vista se estendia por quilômetros. Enquanto o sol se punha, ele me envolveu em seu abraço e sussurrou palavras maravilhosas em meu ouvido, fazendo meu coração disparar. Era ali, sob aquele céu avermelhado, que percebi que o amor verdadeiro transcende convenções e medos. Contudo, a sombra das complicações familiares pairava sobre nós. Sabíamos que um dia teríamos que ser sinceros com nossas famílias, e esse pensamento me deixava ansiosa. Mas, ao olhar para Ricardo, sentia que, juntos, teríamos coragem suficiente para enfrentar o que viesse. A cada instante, eu me apaixonava mais, não apenas pelo homem, mas pelo meu tio, pela cumplicidade que construímos e pelas memórias que ainda iríamos criar.
mesmo com a incerteza, estávamos dispostos a lutar pelo que estávamos construindo. Com o gosto das palavras ainda ecoando em nossos corações, decidi que era hora de me abrir para mais além do amor que sentia por Ricardo. Na luz suave da manhã seguinte, enquanto todos na casa estavam distraídos, eu me aproximei de meu tio. A conversa fluiu naturalmente, sem perceber, eu me vi contando a ele sobre meus sonhos e meus medos. Falei sobre a pressão da família e da sociedade, que muitas vezes pesava nos meus ombros. Ricardo, sereno e atento, ouvia com atenção, como se aquelas palavras fossem a chave para o nosso entendimento. Clara, não podemos permitir que o que os outros pensam nos defina, disse ele. Senti uma onda de coragem tomar conta de mim. Como se cada palavra sua fosse uma luz clareando o meu caminho. O amor que nutríamos não era algo que devíamos esconder, deveria florescer como as flores ao nosso redor na colina que visitamos. Esse diálogo foi apenas o primeiro de muitos sobre o que éramos e o que desejávamos construir juntos. A conexão se aprofundou e, à medida que compartilhávamos nossas vulnerabilidades, percebi que nosso amor estava se fundamentando em muito mais do que atração. Era amizade, cumplicidade e uma vontade de lutar juntos, não importa o quão desafiador fosse o caminho. Nos dias que se seguiram, nosso relacionamento passou a ser um constante ato de descoberta. Com relação a isso, organizamos uma pequena viagem para um lugar que sempre adorei, uma pousada tranquila à beira de um lago. Esse seria o nosso refúgio longe dos olhares críticos da cidade e da família. A ideia de estarmos sozinhos por alguns dias era assustadora e fascinante ao mesmo tempo. Durante a viagem, passeamos de barco, conversamos até a madrugada e, lá, sob as estrelas, fizemos planos para o futuro. A atmosfera era leve, quase mágica. Ricardo e eu aprendemos mais sobre nossos gostos e cada um se revelou um pouco mais ao outro. Em meio a risadas e confidências sob a luz da lua, o peso que carregávamos sobre nossas costas parecia mais leve. O amor que antes era um fardo agora se transformava em um sonho compartilhado, quase como uma primavera que renascia dentro de nós. Mas a verdade era que, mesmo naquela paz, as preocupações não desapareciam. A necessidade de encarar a realidade, mais cedo ou mais tarde, contar à família ainda se mostrava como uma sombra em nosso horizonte. Contudo, ali e naquele momento, decidimos que aproveitaríamos cada segundo juntos, construindo memórias que nos permitissem enfrentar qualquer tempestade a seguir. Após nossa viagem, o clima na cidade parecia ter mudado. As pessoas estavam mais ativas, as festas e reuniões familiares começaram a surgir. Um sentimento de inquietação começou a crescer em meu coração, pois era inevitável que, em algum momento, eu teria que lidar com a verdade sobre meu relacionamento com Ricardo. Um domingo à tarde, a família se reuniu para um tradicional churrasco na casa da minha tia, e eu sentia um nó na garganta. Além de nervosismo, havia uma expectativa palpável no ar, como se todos soubessem que algo era diferente, mas ninguém falasse. Durante o evento, eu e Ricardo tentamos agir normalmente, rindo e brincando como sempre fizemos, mas havia uma tensão que nossos olhares não conseguiam esconder. Quando a noite se aproximou, resolvi conversar com ele em particular. Ricardo, e se contássemos para eles? Não quero viver nesse segredo. E se tudo mudar? Sua resposta foi imediata e calma. Clara, eu entendo a sua preocupação, mas precisamos nos preparar. O amor que temos é forte, e temos que garantir que sejamos bem-vindos na família quando isso acontecer. Aquela conversa marcou um novo ponto na nossa relação. Começava, então, uma fase de planejamento. Um momento que definiria se poderíamos realmente lutar pelo nosso amor ou se ele ficaria aprisionado em segredos e medos. As semanas foram passando, e a pressão aumentava a cada reunião familiar. O desejo de sermos transparentes estava se tornando uma necessidade urgente. Uma noite, Ricardo me surpreendeu com um jantar romântico a sós em nossa casa. O clima era especial, adornado com velas e a nossa música favorita ao fundo. Em meio a risadas e olhares apaixonados, nós trocamos promessas silenciosas de que enfrentaríamos juntos o que estivesse por vir. A noite se transformou em um momento de preparação. Conversamos sobre como abordar nossas famílias, o que dizer e como garantir que nosso amor fosse compreendido.
Durante o jantar, a esperança crescia de que, talvez, nosso amor pudesse ser aceito e que a felicidade que encontramos pudesse iluminar a todos ao nosso redor. Ao final da noite, olhei nos olhos de Ricardo e, pela primeira vez, senti que estávamos prontos. Um plano começava a se formar, um caminho pavimentado pela sinceridade que prometemos um ao outro. A incerteza ainda pairava sobre nós, mas a cada conversa, o amor se fortalecia, e a coragem para enfrentar o desconhecido crescia. A grande noite finalmente chegou. Com o coração acelerado, me preparei para a conversa que mudaria nossas vidas. Ricardo e eu tínhamos decidido que era hora de nos abrir para nossa família. O lugar escolhido para essa revelação foi a casa da minha avó, um ambiente que sempre trouxe conforto e união. Durante o caminho, a ansiedade crescia dentro de mim, mas ao olhar para o lado e ver Ricardo ao meu lado, uma sensação de força me invadiu. Ele segurou minha mão como um símbolo de apoio em meio ao turbilhão de sentimentos. Ao chegarmos, todos pareciam alegres e despreocupados, mas eu podia sentir a tensão no ar, como se todos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. O jantar transcorria tranquilamente, sorrisos e conversas se misturavam em um ambiente festivo. Mas na minha cabeça, já estava ensaiando as palavras que usaria. Ao olhar para Ricardo, ele acenou levemente, como se me lembrasse de que estávamos juntos nessa, prontos para enfrentar qualquer desafio. Quando a oportunidade de falar surgiu, meu coração disparou. Respirei fundo e, com a voz entrecortada, fiz um brinde, à família e à verdade, não importa quão difícil seja. Ali, no meio das risadas, os olhares se voltaram para mim, e finalmente decidi que era hora de compartilhar nosso amor, por mais assustador que isso fosse. Ricardo e eu nos entreolhamos, e sem perceber, a tensão aumentava à medida que a conversa se tornava mais profunda. Após o brinde, aproveitei o momento de silêncio para apresentar nossa verdade. Olhando diretamente nos olhos dos meus familiares, comecei a explicar que o que eu sentia por Ricardo não era uma simples paixão adolescente, mas um amor verdadeiro, profundo. Os olhares se voltaram para ele, e a atmosfera, antes de festa, parecia pesar sob as dúvidas e incertezas. Eu amo Ricardo, e nós queremos ser felizes juntos, mesmo que isso não faça sentido para todos. No momento em que terminei, um silêncio sepulcral tomou conta da sala. A minha avó, uma mulher conservadora, parecia em choque, e a expressão de desapontamento era visível em seu rosto. No entanto, Ricardo, sempre confiante, decidiu se manifestar. Ele falou com um tom de sinceridade e paciência, tentando explicar que o amor não tem regras e que o que compartilhamos era especial e verdadeiro. Eu vi em seu olhar a força que ele sempre teve, em partes, isso me encorajou ainda mais. Com a esperança de que nossas palavras pudessem abrir uma porta ao diálogo, esperei ansiosamente pela reação dos meus familiares. A tensão na sala parecia densa como um cobertor pesado. Se o momento pudesse ser medido em silêncio, aquele era o mais longo que eu já havia vivido. Então, uma das minhas tias se manifestou, sua voz trêmula quebrando o silêncio. Clara, isso é bastante inesperado. Você tem certeza de que está fazendo a escolha certa? A pergunta me lançou de volta a um turbilhão de pensamentos, mas Ricardo, com sua calma característica, tomou a palavra mais uma vez. Ele começou a detalhar os momentos que marcavam o nosso relacionamento, as caminhadas, as conversas sinceras e as risadas compartilhadas. Cada palavra que ele dizia parecia dissipar pouco a pouco a névoa de tensão no ambiente. Outros integrantes da família começaram a se manifestar, alguns com aceitação, mostrando-se mais compreensivos, enquanto outros questionavam se deveríamos seguir por um caminho tão controverso. Eu me lembrei de tudo que havia vivido até aquele momento, e, em meio a dúvidas e críticas, percebi que alicercei esse amor em verdades profundas e em coragem. Ricardo e eu estávamos determinados a nos defender e a lutar pelo que acreditávamos. Ah, como eu desejava que essa conversa terminasse com um desfecho feliz, mas sabia que a aceitação exigiria tempo e paciência. A noite se estendeu com debates calorosos e discussões sobre limites, família e amor. A quantidade de sentimentos compartilhados fez com que todos refletissem. Eu, enquanto ouvia os argumentos de cada um,
senti a necessidade de reafirmar a autenticidade do nosso amor, reafirmando que ele não era um capricho, mas um sentimento genuíno. Finalmente, após um longo e difícil diálogo, minha avó rompeu o silêncio e, para minha surpresa, disse: "Eu não compreendo completamente, mas se é verdade, e se você está feliz, então, Clara, eu quero que você siga seu coração." O alívio tomou conta do ambiente, embora as trocas de olhares ainda demonstrassem descontentamento de alguns. Ricardo segurou minha mão firmemente, e pela primeira vez naquela noite, eu senti a esperança surgir em meio à incerteza. O caminho não seria fácil, mas estávamos prontos para navegar pelas complicações que ainda viriam pela frente. A aceitação não viria da noite para o dia, mas a conversa havia sido um passo importante. Com isso, uma nova fase se abria, a de buscar a compreensão não apenas de nós mesmos, mas dos que nos cercavam. E enquanto a noite avançava, decidi que, independentemente dos desafios, eu e Ricardo enfrentaríamos juntos, pois o amor que compartilhávamos era capaz de romper barreiras e construir pontes entre nós e a família. Essa história, repleta de desafios, ainda estava longe de seu final, e com isso, voltei a sonhar com um futuro ao lado de Ricardo, onde o amor fosse sempre mais forte que o preconceito. O amor verdadeiro pode desafiar as convenções sociais, mas é a coragem para ser autêntico que realmente define a força desse amor. Enfrentar críticas e buscar a compreensão é uma jornada que vale a pena, pois cada relacionamento tem suas particularidades e merece respeito. Compartilhe nos comentários qual história fascinante você gostaria de ouvir a seguir. Temos muito mais para explorar juntos. Você acredita que o amor pode superar as barreiras familiares e sociais? Quais desafios você acha que casais em situações semelhantes enfrentam? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo, onde vamos trazer outra história emocionante. Até lá!